A gente segue ali no Flamengo, só que a gente vai olhar pro Flamengo, mas também vai olhar ali pro Nordeste do nosso Brasil, que a gente vai falar da saída do Everton Ribeiro diretamente para o Bahia, reforço do Bahia. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, quero saber a opinião de vocês. Beleza, já debatemos, acho que a gente já debateu tudo que tinha que debater sobre Everton Ribeiro aqui nesse programa, na semana passada. Eu quero saber de vocês o seguinte: Everton Ribeiro indo pro Bahia é a maior contratação da história do clube? Ah, cara. Putz, acho que sim, hein? De cabeça agora, eu acho que sim, mano. Acredito que sim, mano. Não me vem à cabeça assim, É. um jogo que, ai, caraca. De contratação, sei lá, Carlos Alberto em 2013, 2012. Ah, mas pô, eu acho que assim, Everton Ribeiro é outro nível. 2011, porque o Carlos Alberto jogou no Bahia em 2011. Então, mas o Carlos Alberto 2011 tava melhor que o Everton Ribeiro 2023, que não tá tão bem assim? É uma boa pergunta. Assim, o Carlos Alberto é porque é um caso à parte, porque ele venceu tudo muito jovem, foi pra Europa muito jovem e voltou muito cedo pro Brasil. Verdade. E venceu tudo aqui no Brasil muito cedo também, porque, pô, em 2004 ele tava sendo campeão da Champions no Porto. Em 2005 ele já tava sendo campeão brasileiro no Corinthians, tá ligado? É uma carreira, assim, meteórica do Carlos Alberto, e tanto é que em 2011 ele já não estava, assim, no seu auge, mas pelo que eu me lembro, ele jogou bem no Bahia, o Carlos Alberto, teve bons momentos. Mas, assim, Everton Ribeiro chega no Bahia com uma bagagem, assim, de experiência e tudo mais, de 2 títulos brasileiros pelo Flamengo e 2 no Cruzeiro, 2 Libertadores, Copa do Brasil, campeonatos estaduais. Ele chega pra somar de fato no Bahia e ele vai pra lá, muito importante, sendo valorizado, né, cara? Sim. Porque ele vai receber 2 anos de contrato e vai receber cerca de R$1 milhão de salário, coisa que o Flamengo não estava disposto a oferecer. E o Flamengo também só queria pagar 1 ano de contrato, só fechar 1 ano de contrato. Ele recebeu sondagens do Inter, do Corinthians, do Cruzeiro, mas preferiu ir pro Bahia porque acreditou no projeto, que aparentemente é um projeto interessante ali do Grupo City, fazendo o Bahia como mais um time satélite. E assim, pelo que eu li, além desses 2 anos de contrato, o Bahia ainda pode oferecer um cargo para ele após ele se aposentar, né? Então acho assim que ele fez uma escolha muito vantajosa para a vida dele, né? Ele vai chegar no Bahia, que eu acho que a pressão vai ser muito menor que o Flamengo, e vai chegar num clube que vai tentar se manter na Série A de começo e depois tentar alçar coisas grandes, porque tem o Everton Ribeiro, tá chegando o Jean Lucas no Bahia, tem a especulação que a gente vai falar aqui do Vinha, porque o Flamengo parece que não tá tão empenhado assim no negócio, o Bahia já tá interessado também, tem outros times interessados no Matias Vinha, e o Bahia é um dos times interessados. Então o Bahia começa a esboçar um time interessante pra temporada, né? Com o dinheiro que tem pra investir, né, Arthur? Não, cara, eu vou te falar, é muito maneira a saída do Everton Ribeiro, né? Porque o Everton Ribeiro ele vai ser esse líder técnico da equipe, né? Porque, de novo, é um time que passa por uma reformulação, tá montando um time interessante agora, e faltava um cara que você olhasse e falasse assim, cara, beleza, esse vai ser o nosso líder de fato. E o Everton Ribeiro é esse cara, ninguém melhor do que um cara que venceu tudo no futebol brasileiro para comandar essa equipe e levar coisas grandes, né? Talvez, é muito difícil a gente ficar também esperando que o Bahia vença coisas agora, em 2024, nem em 2025, é um projeto a longo prazo, cara. A gente tem que ter paciência também. Só que só de ter jogadores desse calibre no time, um Everton Ribeiro, o próprio Matias Vinha, cara, esse meio campo com Everton Ribeiro e Caule é muito bom mesmo. Jean Lucas, Caule e Everton Ribeiro. Muito bom meio campo. Então, cara, assim, é um time muito interessante, né, e que é até um pouco bizarro, né, que esse ano brigou pra não cair, e agora a gente tá falando sobre um time que possivelmente pode brigar por algumas coisas aí ao decorrer da temporada, e eu acho que não seria nenhuma surpresa se o Bahia alcançasse uma Sul-Americana, por exemplo, conseguisse uma posição legal no Campeonato Brasileiro, porque é um time que tem potencial, tá? E eu tô ansioso pra ver o Everton Ribeiro lá, cara. Acho que vai jogar com muito menos pressão. Essa pressão de ter vencido tudo no Flamengo é muito ruim. Porque se o cara não ganha nada, ou então pelo menos não disputa direito, ou então não ganha tudo, ele já é um fracassado, né? E essa era a imagem que muitos tinham do Everton Ribeiro, um completo fracassado que tinha que ir embora do clube e não servia mais pra nada. Então acho que lá ele vai ter uma pressão menor, vai poder jogar com mais calma, vai ser mais entendido talvez. Acho que tem tudo pra dar certo, cara. Cara, vai... Desculpa. Ciclos são feitos para serem quebrados, né, cara? Perfeito.
Uma hora tudo chega ao fim. Eu acho que acabou o clima do Flamengo com o Everton. Eu acho que essa saída dele foi bom pro Flamengo, foi bom pro Bahia, foi bom para o Everton. Como, por exemplo, o Flamengo fez certo em oferecer 1 ano apenas de contrato, sem prorrogação, para mim era isso. E o Everton Ribeiro tá no direito de recusar. Eu acho que a única sacanagem, entre aspas, que aconteceu foi o Flamengo não ter avisado isso ao jogador com mais antecedência, para talvez um jogo que foi de despedida de Felipe Luiz e Rodrigo Caio fosse o jogo de despedida dos 3, né? Felipe Luiz, Rodrigo Caio e também o Everton Ribeiro, porque, cara, é um maluco que é o último da trinca de que levantou os títulos desde 2019, junto com Diego Alves e Thiago Ribas. Então, acho que ele merecia, sim, esse reconhecimento, merecia, sim, essa idolatria da torcida do Flamengo sair pelas portas da frente, porque, querendo ou não, por mais que seja uma rescisão amigável, que ele vai sair pro Bahia tranquilamente, mas, pô, não tem aquela despedida, aquele carinho que o torcedor demonstrou. O Everton Ribeiro terminou a temporada sendo criticado, não sendo exaltado pela torcida rubro-negra. Então, eu acho que isso é um ponto que toca muito e talvez tenha sentido um pouco o Everton Ribeiro por conta disso. Mas falando no contratual, uma boa proposta para ele. No Flamengo ele teria 1 ano, no Bahia ele tem 2 anos com prorrogação de mais 1, caso bata algumas metas. Então, tipo, é um cara que chega para somar, vai ser destaque, vai ser titular absoluto no Bahia, não vai ter tanta pressão como o Arthur bem disse. Então, eu acho que é um nome que chega para somar no Bahia. E o Bahia que tem, pô, tá rolando a especulação do Vinha, tá rolando o Jean Lucas vindo aí. O Bahia é o time do Brasil que tem o maior aporte financeiro para o futebol, 320 milhões de reais. Então, tipo assim, parece que sentiu, né? Os dirigentes, junto ao Grupo City, sentiram que no futebol brasileiro não tem como dar bobeira. O Bahia quase caiu no ano passado. Então, acho que é um novo ano, 2024 é um novo ano para o clube baiano. E o Bahia vem forte aí para as contratações, montar um time competitivo para tentar beliscar uma vaga na Libertadores. É muito forte falar de título e tal, ainda mais que o Bahia não está na Sul-Americana, por exemplo. Mas é um time que vem forte aí para beliscar uma boa vaga, né, uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Cara, é legal ver o futebol do Nordeste assim, em ascensão, ver jogadores de qualidade indo para lá. E, cara, o nível do futebol brasileiro está aumentando cada vez mais. Isso aí que você falou é verdade, Vini. O Grupo City percebeu que, pô, aqui não dá para você montar um time meia boca e achar que vai se livrar do rebaixamento. Aqui você tem que montar um time para brigar mesmo. Sim. E vambora, sabe? O futebol brasileiro, cada ano que passa, o nível tá se elevando. Os times que estão lá no pelotão sempre da frente estão ganhando cada vez mais dinheiro e investindo cada vez mais. Os outros times também têm que seguir esse caminho. Beleza, pode ser que não há times que não vão chegar a esse nível de investimento de Flamengo, Palmeiras, mas vai ter que tentar o máximo possível para não ficar para trás, pô. Senão já era. Senão vai ficar nesse limbo aí sempre, de ficar sempre sendo rebaixado. O Bahia quer sair desse limbo, pô. O Bahia quer se firmar na Série A, ainda mais agora com esse aporte financeiro altíssimo, né, do Grupo City. E o Maurício colocou aqui pra gente que tem o Ferreirinha também do Grêmio, que tá sendo especulado, que ele não vai ficar no Grêmio, pô, um bom jogador também. E o Gregory, revelado no Bahia, que tá no Inter Miami, também tá sendo especulado pra voltar. Mas fala aí, Vini. Não, é isso. Por exemplo, a gente tem como exemplo o Fortaleza, que é um time que conseguiu se estruturar. A gente tem como exemplo o Ceará, alguns anos atrás, né? Hoje em dia não tá muito bem das pernas, chegou a ser rebaixado. Mas é um time bem Mas é um time organizado. Isso. Por exemplo, o nosso querido Thiago Galhardo, quando foi pra lá, ele disse, pô, aqui o pagamento cai no dia certinho e tal, pinga na hora, tomei até um susto. Ceará... Coisas que Ceará. Ceará que tinha um cara de Paracambi que jogava lá, sabia disso? Quem? Arthur Santos? Não, é sério, pô, o volante William, mano. Sabe quem é? Que tava lá em 2019, eu acho. Pô, é de Paracambi. William Corrêa? O William que jogou no Vasco? Acho que é esse mano aí mesmo. Pô, esse moleque era de disposição, mano. Eu gostava dele, tá? Ele é de Paracambi. Eu lembro dele, mano. Gostava dele. Esse moleque era de disposição. Eu lembro dele no Vasco. Abraço, William. Eu lembro que ele, tipo assim, 45 minutos do segundo tempo, o Vasco ganhando de 1-0 ou de 2-1, ele entrava, moleque, dando carrinho igual um maluco. Caraca. Filho, gostava dele. Um abraço pro William de Paracambi aí, meu amigo. Um abraço, William. Manda esse vídeo lá pra ele. Eu não tenho contato dele, eu não conheço. Procura, amigo. Agora Paracambi tu consegue. Paracambi é um ovo, tu conhece todo mundo.
Mas enfim, cara, então, tipo assim, o futebol nordestino vem cada vez mais se estruturando e sendo prioridade, às vezes, para alguns jogadores, né? Obviamente, há algum tempo atrás, se o Botafogo ou o Vasco, que são os times que estão começando a se estruturar agora, eles fizessem propostas por alguns jogadores e também tivesse ali na jogada, né, de propostas, o Ceará, o Bahia, o Fortaleza, eles também viam com bons olhos essas propostas e a maioria das vezes estavam indo para lá. Foi o caso do Thiago Galhardo, por exemplo, né, tal. Então, tipo, eu vejo com bons olhos o futebol nordestino crescendo, até porque equilibra e deixa o futebol brasileiro, né, o Campeonato Brasileiro, mais disputado ainda do que já é, né? Sim. Então é isso, rapaziada. É isso. Acho que esse assunto foi perfeito a gente trazer esse ponto aqui do Bahia. Esperamos aí que o Bahia consiga aí se firmar na Série A. Vamos ter o clássico Bavi, né, na Série A nessa temporada. É verdade. Fatal Model aí, vitória e contra o Manchester City Bahia. Desculpa, é só o estádio, né? E o William Oliveira, nosso diretor, mandou o Instagram dele aqui, tá no CSA atualmente, e é ele mesmo, Arthur. É ele, né? William Oliveira, vou te mandar esse corte, salve. Queremos você no Sports Arena na rádio, tá? É verdade, é verdade. Tá no Boa Vista, de acordo com o Maurício disse aqui agora. Dá pra chegar em Queimados, pô. Dá, pô, rapidinho. Mano, gostava dele, tá? Papo reto, não tô gastando, né? Não é exagero da minha parte, não. O pai da Laura, atleta, 22 mil seguidores. Sigam o William.o. Sigam o William, rapaziada. Geral vai lá no último post dele. Comenta no último post dele. Bota assim, vim pelo Sports Arena. Ó, o último post dele é um corte de um podcast, mano. Ih, vai ter que vir no nosso. Perfeito. Esse mais ou menos podcast que deu uma viralizada, inclusive, também é de Paracambi, tá? Também é de Paracambi, diga-se de passagem, mano. Que isso? Paracambi tá crescendo, tá? É muito deboche, mas estamos crescendo, velho. É isso aí. É isso. Mas vambora, minha rapaziada. Deixando aquele like aqui na live. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Continuem se inscrevendo pra gente bater nossa meta, que agora é 600 inscritos. O diretor já... É 1.000? O diretor colocou 1.000 aqui na tela, então a meta é 1.000, filho.